Olá! Será que seu estômago vai bem ou está com algum probleminha? Hoje eu vou falar dos 7 sinais de alerta de câncer de estômago. E por que é importante você entender mais sobre esse tipo de tumor? Simplesmente porque é o 4º tipo mais comum de câncer entre os homens e é o 6º entre as mulheres. E pode ser silencioso. Conhecendo melhor, você pode salvar vidas, às vezes a sua. Eu vou dividir esse vídeo em 2 partes. A primeira parte é sobre os sinais e sintomas do câncer de estômago. Eu vou falar os 7 principais que você poderá sentir que tem algo de errado, os sinais de alerta. E a segunda parte, que eu acho mais importante, eu vou falar sobre a prevenção. Algumas coisas que podemos fazer no nosso dia a dia que poderia prevenir que o câncer de estômago se forme. Mas também vou falar sobre H. pylori e outros fatores de risco. Por exemplo, você sabia que tem 2 tipos de sangue que tem mais risco de câncer de estômago? Espero que nenhum seja o seu tipo. Pois é, então fica até o final e descubra. Mas antes, você vai curtindo o vídeo, porque quanto mais as pessoas curtem o vídeo, mais o YouTube distribui para as pessoas que não têm acesso a médicos ou hospitais. E também compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Muitas vidas podem ser salvas com a sua ajuda. Então não tenha dó, compartilha aí. E me conta, você conhece alguém que teve um câncer de estômago? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá! Quais são os 7 sinais de alerta que pode estar nos mostrando que há algo de errado com o seu estômago? 7º sintoma de câncer de estômago: ardor na parte de cima, na boca do estômago. Veja bem, a dor na barriga ocorre na maior parte dos pacientes com câncer de estômago. Essa dor é geralmente epigástrica, na parte de cima do estômago. O paciente fala que é na boca do estômago. Muitas vezes pode ser confundida com um refluxo, uma gastrite e uma úlcera. A dor costuma ser descrita como uma dor de pressão, um desconforto na área do estômago, e que pode ser desde leve até severa e também pode irradiar para as costas. Tem que ficar atento se apareceu recentemente ou mudou de tipo. Uma dor persistente na região do estômago que piora após as refeições merece sua atenção. Também tem pacientes que sentem dor quando o estômago é palpado. Tem que investigar também. 6º sintoma: fezes escuras. Veja bem, se suas fezes mudaram de cor, ficaram escurecidas, preta mesmo, e com textura pastosa, pegajosa, com um cheiro muito forte. Quando eu falo forte, é muito forte mesmo. Isso se chama melena. Normalmente essas fezes escuras, como piche, são devido ao sangue do estômago que passou por todo o intestino e o sangue foi completamente digerido. Claro que tem outras causas de melena, como varizes esofágicas, úlceras gástricas ou do duodeno, mas o câncer de estômago sempre deve ser pensado. E a presença de melena é considerada uma emergência médica, porque indica sangramento importante. Se você sangrar um pouquinho, provavelmente suas fezes não vão ficar assim. Já falei isso em outros vídeos, mas vou repetir. Uma mudança significativa nas suas fezes deve ser investigada. Não significa necessariamente ser câncer de estômago, do intestino, mas é sempre melhor avaliar isso com um médico. 5º sintoma: sentir-se cheio depois de comer um pouco de comida. Um dos sintomas mais frequentes do câncer de estômago é uma sensação de ter comido muito, mesmo você tendo comido pouco. Aquela saciedade rápida, precoce demais, estranha. Você comeu 2 garfadas e já está cheio, parece que comeu um boi. Quando uma pessoa tem um câncer de estômago, há um retardo no esvaziamento gástrico. A comida pode ficar mais tempo do que o normal ali. Também quando o tumor está grande, pode obstruir o estômago. O estômago pode ficar duro, que não se distende direito. O tumor também pode produzir substâncias que cortam a fome. E também a pessoa pode ter náuseas, vômitos. E às vezes quando a pessoa vomita, pode ter alguns raios de sangue ou mesmo um líquido meio escuro. 4º sintoma: cansaço, fadiga, falta de ar. Veja só, há quase um mês atendi um paciente de 39 anos que me procurou porque achava que estava com problema no coração. Ele me disse: ó, doutor, eu estou com insuficiência cardíaca. Você com insuficiência cardíaca? Sua idade está normal, você tem 39 anos, por que você acha isso? Ele me disse: bem, quando vou subir as escadas da minha casa, eu tenho que parar 2 ou 3 vezes. Antes eu corria na escada, tem alguma coisa errada com o meu coração. Eu fui examiná-lo e ele estava com anemia, a conjuntiva dos olhos estavam pálidas, as palmas das mãos não estavam vermelhinhas, estavam pálidas. Eu pedi seus exames de sangue, endoscopia e colonoscopia, porque ele disse que estava com uma dor difusa no abdômen e, para minha surpresa, veio um câncer de estômago. Inicial: vai fazer cirurgia. Ele teve sorte, porque mesmo com tumor no começo, ele teve uma anemia severa que deu sintoma e ele vai se salvar.
para você ver como são as coisas. Então, alguns sintomas não pode deixar para lá, tem que ir atrás. A causa do cansaço e fadiga pode ser por causa da anemia, como foi o caso dele, ou pelo próprio tumor, que também pode causar fadiga. Terceiro sintoma é estufamento abdominal. O inchaço abdominal, distensão da barriga, pode ser um sintoma comum do câncer de estômago. Em alguns casos pode não ser aparente, é a sensação de plenitude, mas em outros casos o inchaço pode ser visível, aumenta o tamanho do abdômen após comer. Isso pode ser porque o tumor está irritando ali a mucosa, mudanças na digestão causadas pelo tumor, e também aumento dos gases. E o excesso de gases também pode dar dor abdominal. Segundo sintoma, perda de peso sem motivo. Não é aquela perda de peso porque você está fazendo dieta, querendo emagrecer. Não, você está comendo normal e mesmo assim está perdendo peso. A perda de peso devido ao câncer de estômago pode ter vários motivos. Primeiro, como eu falei, você não consegue comer direito. Está com o estômago sempre cheio. Mas outro motivo é que o tumor altera o metabolismo, consome seus nutrientes, porque as células estão se dividindo mais depressa que o normal. E o resultado, perda de peso sem motivo aparente. E primeiro sintoma, queimação e azia, o que chamamos de sintomas dispépticos. Pode ser muito similar a úlceras, gastrite, refluxo. Mas uma coisa que você deve prestar atenção, essa queimação e azia pode não melhorar com o uso de antiácidos e os sintomas podem ser persistentes e progressivos. Antes não era assim, agora está pior. Muitos problemas de estômago vêm e vão. As pessoas podem pensar que é indigestão, que vai passar, ou podem pensar que a azia é um refluxo. O câncer do estômago não é a primeira coisa que vem à mente na maioria das pessoas. Claro, muita gente pode ter sintomas de queimação e azia. Mas se você tem outros sintomas junto, que eu acabei de falar, ou às vezes também tem dificuldade de deglutir, tem fatores de risco para câncer de estômago, como eu vou falar daqui a pouco, tem que valorizar. É importantíssimo procurar um médico para fazer o diagnóstico correto. O mais importante é o que podemos fazer a detecção precoce. Os primeiros sinais de alerta de câncer de estômago são tão sutis que a maioria das pessoas não percebe o problema até que a doença já esteja avançada. Não ignore os sintomas, porque quanto mais cedo você descobrir, melhor. Escute seu corpo, conheça seu corpo, e isso faz toda a diferença. Mas muito importante, algumas pessoas com câncer de estômago inicial não têm sintomas, nenhum. E é por isso que às vezes quando detecta, a doença já está avançada. Então, ter sintomas às vezes pode ser uma vantagem, como no caso do meu paciente, porque dá tempo de descobrir. Quando a doença está no estágio inicial, a cura é quase 100%. Quais são os fatores de risco para câncer de estômago? O que aumenta suas chances de ter um câncer de estômago? Primeiro, ser homem. Tem diferença. 1 em cada 95 homens vão ter câncer de estômago, sendo que 1 a cada 154 mulheres terão. E o segundo fator é histórico familiar. Como é o caso do Napoleão Bonaparte. Veja só, seu pai morreu de câncer de estômago com 35 anos, 2 irmãs morreram de câncer de estômago, um irmão dele morreu de câncer de estômago e ele também morreu aos 51 anos com câncer de estômago. E seu filho morreu de câncer de estômago. O tipo sanguíneo também interfere. Quem tem tipo sanguíneo A tem maior risco de câncer de estômago, aumenta em 19%. E quem tem tipo sanguíneo AB também aumenta em 9%. E o tipo O é um tipo protetor do câncer de estômago, reduz o risco. Idade. A maioria dos casos de câncer de estômago são encontrados após os 65 anos. Mas claro, pode dar em jovens também. Algumas etnias, incluindo populações hispânicas, negras, índios, asiáticas. Por isso que os países recordistas de câncer de estômago são Coreia do Sul, Japão e China. Mas, como eles fazem prevenção, mais de 60% dos cânceres de estômago são tratados com endoscopia. 60%, 70%. Fez endoscopia e já tirou, não precisa nem ficar internado. Aqui no Brasil, menos de 10% acontece isso. Mas tem coisas que dependem de nós. Por exemplo, quem fuma tem maior risco, 200% mais risco. Quem bebe também. Alguns hábitos alimentares, como consumo de sal excessivo. Sim, você ouviu direito, sal em excesso aumenta o risco de câncer de estômago. Também comidas defumadas, que têm conservantes como nitratos e nitritos. Comer poucas frutas também aumenta seu risco. Quem já fez alguma cirurgia do estômago? Então, fez cirurgia de úlcera, fez cirurgia bariátrica, aumenta o risco. Infecções por H. pylori, que é aquela bactéria que causa gastrite e úlcera. A infecção por H. pylori leva a gastrite atrófica, metaplasia intestinal do estômago e é considerada uma lesão pré-cancerígena.
Quem é obeso, principalmente gordura na barriga, aumenta todos os cânceres gastrointestinais. Então, intestino, fígado, estômago, esôfago, pâncreas. Quem tem pólipo no estômago, anemia perniciosa, onde o estômago não consegue fabricar fator intrínseco e o corpo não consegue absorver vitamina B12 corretamente. E veja que importante, quem usa inibidor da bomba de próton, então omeprazol, pantoprazol, os prazóis, aumenta seu risco. Tem estudo mostrando que quem toma antiácidos ou ranitidina não aumenta risco. Então parece ser específico para os prazóis. E como descobrir que a pessoa tem câncer de estômago? Fazendo endoscopia. Na endoscopia você vai ser sedado e o médico vai ver através de uma pequena câmera o que está acontecendo lá no seu estômago. Tem uma gastrite? Tem uma úlcera? Tem um pólipo? Ou uma lesão que não deveria estar lá? O médico vai fazer biópsia. Também para ver se você tem H. pylori. O ideal, claro, é não ter nada. Mas se acontecer, melhor tirar via endoscopia, como os japoneses e coreanos. E como você pode se proteger do câncer de estômago? Não fumar, não beber, ter uma dieta mais saudável, comer frutas e verduras que são protetoras, fazer atividade física, evitar a obesidade, tratar o H. pylori se você tiver, e também quem usa aspirina, o AS, por alguma causa, também tem menos risco de ter câncer de estômago. Aumenta a gastrite, úlcera, mas reduz seu risco de câncer. E claro, está sentindo alguma coisa? Procura um médico. No mundo, em 2020, houve 1,1 milhão de novos casos de câncer de estômago no mundo e mais de 700 mil mortes. Por isso é importante você escutar seu corpo, estar atento e se tiver sintomas, não fique parado, vá atrás. Mesmo que seja médico do SUS, converse com ele. A Constituição fala, saúde é direito de todos e dever do Estado. É seu direito de ter saúde. Faça a sua parte com os hábitos corretos e exija seu direito. É importante detectar a tempo. A detecção precoce salva vidas. Gostou do vídeo? Se você não curtiu, curta, também compartilha, tenho certeza que vai ajudar alguém. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 3 recomendações aqui ao lado. O meu vídeo sobre gordura no fígado, meu vídeo sobre ômega 3 e minha playlist dos alimentos e chás que servem como remédios naturais. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Muito obrigado!